Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a Páscoa continua na nossa vida, estamos na 8ª da Páscoa e todos os elementos da ressurreição são bastante fortes. Um dos elementos bastante presente é a questão da refeição, do comer e beber, porque é justamente o gesto que Jesus escolheu permanecer no nosso meio. Quem não partilha, não faz às vezes do coração de Deus. A partilha é própria de quem ama, é própria de quem tem dentro do seu coração os mesmos sentimentos de Jesus. A barca é sempre símbolo da comunidade. A pesca, ela é símbolo da evangelização. É verdade que muitos tiveram dificuldade inicialmente para compreender o mistério da ressurreição, mas depois a imagem dos peixes mudou a estratégia, então a pesca começa a se alargar e se tornar realmente milagrosa. Os 153 peixes certamente simboliza a quantidade de pessoas que aos poucos foram assumindo como liderança o serviço dentro da igreja primitiva. Que nós possamos também nos sentir. Não basta viver à luz da fé o sentimento ideológico de Páscoa. É necessário assumir nossa vida, fazer com que essa Páscoa se estenda no grupo que eu participo, no exercício da minha coordenação, fazendo ressuscitar aquilo que realmente precisa de vida nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho.